Programa Unesp para o Desenvolvimento Sustentável de São Luís do Paraitinga foi criado em fevereiro de 2010, logo após a enchente que assolou a cidade, com o objetivo de assessorar os gestores públicos e realizar projetos, programas e ações para a reconstrução de São Luís do Paraitinga. A iniciativa é um trabalho da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, em parceria com a Prefeitura do município de São Luís do Paraitinga, localizado no interior do estado de São Paulo. O programa é um projeto de extensão que reuniu diferentes unidades da Unesp nos últimos anos, divididos em 12 frentes de trabalho, que junto à comunidade local tratou de arquitetura e urbanismo, administração pública, engenharia, direito, psicologia, arquivologia, técnicas de construção em madeira, turismo, entre outros temas. A cidade se recuperou, mas a frente de gestão do Plano Diretor Participativo continua suas atividades junto à Prefeitura de São Luís do Paraitinga. A frente, coordenada pelo professor José Chaides de Sampaio Alves, é formada pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do campus de Bauru. No entanto, o projeto também abre espaço para os alunos de jornalismo e rádio e TV atuarem de forma integrada, auxiliando na comunicação do projeto. Um dos destaques do programa é o fato dos alunos poderem aplicar na prática, em cases reais, os conhecimentos teóricos vistos em sala de aula. Meu interesse surgiu porque desde quando eu entrei na faculdade eu sempre senti muita falta da parte prática. Eu acho que na sala de aula a gente tem muito o teórico da coisa e não faz nada de prático. Isso em qualquer matéria. Aí quando eu decidi procurar alguma coisa para fazer além da sala de aula, eu queria alguma coisa prática, não queria nada ligado à pesquisa, a ficar em cima de livros. Eu queria ter o contato com a comunidade e contato com o projeto. Foi aonde eu fiquei sabendo desse projeto aqui de São Luís do Paraitinga, porque ele é um projeto muito prático, muito fora da sala de aula, que a gente tem muito contato com as pessoas, assim, e não ficar preso em livros e em teorias. No projeto de São Luís, a gente tem, além da possibilidade de estar conhecendo a situação real do lugar, a gente tem a possibilidade de estar em contato com muitas pessoas que nos obrigam a ser mais responsáveis. A gente está lidando com pessoas reais, está lidando com prefeitura, com população, e isso obriga a gente a ter uma postura diferente. Não só pela cidade, né? Que ela é uma cidade atrativa em relação à história e também pelo que aconteceu, apesar de ser uma tragédia. Mas eu acho que essa junção do grupo... Primeiro, eu acho que o fato da gente não se dividir, assim. Ah, você faz isso, você faz aquilo. Meio que todo mundo tá sabendo o que o outro tá fazendo e tá participando. E as viagens, né? Trabalhar em campo, que eu acho muito interessante. E mesmo trabalhar com a comunidade, que a gente trabalha diretamente com a prefeitura e com a comunidade. Coisa que imagino que não tenha nos outros. Eu acho que é essa integração com a comunidade que tem, né? Esse contato mais próximo e essa interdisciplinaridade também de não lidar com algumas questões só. Assim. Eu acho que é a oportunidade de participar assim, fielmente ao projeto, porque na maioria dos outros que acontecem na faculdade, pelo que eu sei, o pessoal não tem tanto envolvimento, não tem uma prática que nem a gente tem. Eles ficam mais reduzidos à parte, talvez só projetual, a gente vê o que acontece, tem acesso à participação popular. O meu principal interesse surgiu por ser uma coisa que não tivesse relacionada à minha área. Principalmente uma coisa que eu não tinha tanto contato, porque em jornalismo a gente vê muita coisa sobre... As principais áreas de interesse é cultural, político, esportes. E a arquitetura é uma coisa que não envolve, assim, os jornalistas muito. Eu acho, porque a maioria dos projetos que eu vejo na faculdade, eles se fecham na pesquisa do aluno, até mesmo a extensão, né, que deveria ter esse caráter mais prático, mais de contato assim, além da faculdade, mas a maioria dos projetos que eu vejo é o aluno e o seu trabalho, não envolvem outras pessoas ou até mesmo a comunidade como esse trabalho envolve. Eu acho que o grande problema da faculdade e das escolas no geral é justamente o fato da gente ser obrigado a ter a teoria, ser obrigado a fazer a prática.
como a gente aqui tem que fazer a prática e a gente está aqui porque a gente quer, então a gente acaba buscando a teoria para aperfeiçoar essa prática. Projeto de extensão, para mim, é a prática do que você aprende na faculdade, é como exercer o que você aprende em sala de aula. E tudo que a gente faz em São Luís é exercendo esse aprendizado. Eu acho que um projeto de extensão é para você ir além do que você aprende em sala de aula. Eu acho que aqui você aprende muito mais do que você fica, sei lá, pelo menos no terceiro ano, os 3 anos de faculdade. Porque você vivencia aquilo, não é só... É a prática, né? É você mexer com o real mesmo. Você conversar com a comunidade, ver o que eles querem, os problemas que é enfrentar isso, chegar a eles. E que uma teoria não explicaria. A gente acaba vendo a teoria misturada com a prática, porque sempre estamos aprendendo alguma coisa no meio de tudo que a gente está fazendo na cidade. E nas viagens é puro aprendizado, né? A gente não fica sem aprender em nenhum momento. Porque eu imaginava que ia ser uma coisa que a gente ficava no computador ou desenhando, e aí a gente mostrava pro Charles, ele falava se estava bom, se estava ruim. O que a gente faz na faculdade foge um pouco da realidade. O que a gente faz em São Luís é muito real, é muito sentido pela gente. Era uma coisa que eu não esperava e eu vi que eu gostei, assim, eu gosto desse contato com o público, com as pessoas, para ver quais as necessidades reais delas. E eu acho muito importante, porque quando você vai fazer um projeto de um espaço público, é fundamental que você tenha a opinião das pessoas que vão usar esse espaço. E isso mudou a minha cabeça bastante. É um retorno bom porque eles te ajudam a construir o seu projeto, assim como um cliente, você vai fazer uma casa. E você tem satisfação quando vê que isso foi construído e trouxe felicidade, realização para a população. Essa coisa da interdisciplinaridade também, e que a gente não precisa estar necessariamente lendo um livro ou um texto assim para estar aprendendo, como a gente fazer uma visita num bairro, conversar com as pessoas que moram nele, até a gente fazer os mapas. Acho que tem tudo o mesmo grau de aprendizado nisso. Porque você não está aprendendo só sobre arquitetura e urbanismo, você está aprendendo sobre a cidade, sobre a vida nas cidades, sobre os casos específicos, os casos gerais. Aqui em São Luís, por exemplo, nessas reuniões a gente tem contato com pessoas da hidrografia, contato com pessoas que trabalham com biologia, na área de saúde, que tudo isso faz parte do planejamento urbano. Então, assim, o planejamento urbano já ajuda nessa multidisciplinaridade. Ainda mais nessa cidade, onde a gente acompanha tudo, e acho que isso é o que mais ajuda a gente a ter esse contato, né? A todo momento a gente está acompanhando várias conversas, tem contato com vários profissionais, até mesmo porque tem outros professores de outras áreas envolvidas no projeto, né, de outros cursos da Unesp, a gente tem muito contato com eles. E é aí que você vai aprendendo com essa troca de conhecimento. A coisa da interdisciplinaridade do projeto eu acho que é assim, porque é um projeto de plano diretor, mas ele não mexe só com urbanismo ou só com as questões legais. Ele integra de fazer projetos de arquitetura, de paisagismo, várias questões sociais também, assim, que tem outros projetos junto, né, de outros professores, e a gente acaba participando. E é mais essa coisa desse contato. Eu não sei se o resultado é muito interdisciplinar, mas o processo eu acredito. O curso, pelo fato de eu não ter um orientador da minha área, fica um pouco complicado ter essa teoria. Essa teoria a gente tem que acabar buscando por fora. Mas a gente tem bastante teoria de outras coisas. Por exemplo, eu sei muito sobre o plano diretor, porque eu fui obrigada a ler sobre isso, eu fui obrigada a pesquisar sobre isso. Então eu acho que eu tive que buscar a teoria para aplicar no que estava acontecendo aqui. Aprende na sala de aula, a gente aplica aqui. E eu acho que se não tivesse esse trabalho aqui em São Luís, talvez a gente só guardaria, recebesse o conhecimento lá da teoria dos professores na sala de aula e a gente não ia ter onde usar eles. A gente ia guardar e uma hora acabar esquecendo, sabe? Aqui é o importante que a gente põe em prática
e a prática te leva a um desenvolvimento muito maior, né? Então acho que isso é bem importante. Mas o que é que vão dizer lá em casa? Que eu tô no bico de corpo, que eu tô no bico de corpo. Mas o que é que vão dizer lá em casa? Que eu tô no bico de corpo, que eu tô no bico de corpo. No bico da cegonha eu vi todo mundo profundo. Eu acho que São Luís é uma cidade que tem muitos atrativos em todas as áreas. E eu acho que o urbanismo, assim, em si, não trabalha sozinho, né? Tem a parte ambiental, tem a parte de relatar os dados e os fatos. Então, eu acho que abre muitas portas. Acho que a maioria dos projetos e dos professores se preocupam muito mais com a faculdade e em desenvolver projetos que fiquem ali dentro do que em levar um retorno para a comunidade. Eu acho que ela tá mudando, assim. Antes eu acho que ela era mais voltada para si mesma, mas eu não digo nem que a faculdade, assim. Eu acho que o caráter da faculdade sempre foi esse de ser aberto com a população, mas eu vejo que por parte da maioria dos professores eles se fechavam entre si, o que leva a faculdade a se fechar. Mas eu acho que agora está havendo uma mudança, os projetos estão se abrindo mais, e como esse projeto de São Luís tem uma visibilidade muito grande, eu acho que ele pode ser um catalisador ali, ele pode influenciar novos projetos a terem essa característica de contato mais com a comunidade fora da faculdade mesmo. A partir do momento que a gente decide pisar numa van e ir para um lugar que está a 7 horas de distância da sua cidade e que você vai gastar 4 dias ficando lá, perdendo 4 dias de aula, eu acho que começa aí o aprendizado. A gente aprender até antes de vir viajar, se planejar para isso, adiantar as coisas que a gente tem que fazer lá para poder estar aqui desenvolvendo isso. Entre tantas viagens nessa escola fora da sala de aula, em que o conhecimento se encontra na prática, a relação com as atividades são intensas e o acompanhamento do professor é muito mais efetivo, surge uma pergunta: como fica a relação professor-aluno? Eu acho que aprende junto, porque é diferente dele estar dando uma aula, você tá sentado e tá ouvindo, por mais que, né, haja debates e tudo mais, é diferente você estar numa conversa cotidiana e debater sobre um assunto que às vezes você não debateria em sala de aula. E pode ser relacionado à arquitetura, relacionado a qualquer coisa sobre São Luís ou mesmo coisas teóricas. Eu acho que a gente adquire uma responsabilidade maior e, consequentemente, a gente também acaba sendo mais que aluno, a gente acaba protagonizando muito mais dentro do projeto do que estando apenas em sala de aula, em que o professor realmente assume o papel de professor e ele que fala o que é, entre aspas, certo e errado. No fim das contas a gente acaba ficando mais íntimo, assim, tipo, como se fosse um amigo, porque a gente viaja junto e come junto. E tem toda essa coisa que eu falei, que ele trata a gente mais igualitariamente nos próprios trabalhos que a gente faz. Então acho que muda bastante, porque na sala de aula não dá para ter uma noção muito boa do que os professores pensam ou até do que eles acreditam na arquitetura e no urbanismo, assim, porque eles têm um programa para atender e às vezes não é o que eles se interessam mais, aquele programa que eles têm para atender. Então você acaba conhecendo mais a pessoa e o pesquisador. Com certeza a gente tem mais contato com o professor, mais liberdade para perguntar algumas coisas e aprender mais. Ele é muito mais presente e consegue te passar muito mais coisas do que na sala de aula. Talvez acho que uma liberdade maior para discutir, porque como a gente entra em contato mais vezes, tem uma maior liberdade. Acho que você sente mais à vontade para tirar suas dúvidas, para aprender mais. Depende de cada aluno também, né? De manter sua postura, saber que você tem que manter o respeito ainda com o professor, mas também você está nos seus direitos de se expressar, de buscar os seus interesses. A todo momento, assim, eu tô aprendendo. Quando eu venho pra cá, assim, eu acho que eu aprendo nas conversas nossas com o professor, que aí a gente tem um professor quase que exclusivo pra gente aqui. O professor se interessa muito em passar o conhecimento dele pra gente nessas viagens. A gente tem um contato com a comunidade, que a gente aprende conversando com eles. A gente aprende fazendo as reuniões de bairro, né? Que isso já é uma coisa mais específica desse projeto. E eu acho que ela
esse projeto é um dos que mais atendem, assim. A gente tem uma gama de possibilidades para a gente aprender, assim. Se a gente for interessado em procurar o professor e a todo momento que a gente está aqui na cidade, procurar acompanhar o trabalho do professor, eu acho que só tem a contribuir pra gente. Eu acho que atende muito a expectativa, assim. Aqui a gente tem um professor exclusivamente pra gente, assim, e com um grupo um pouco menor do que numa sala de aula. E aqui a gente tem contato 24 horas com ele e vê ele trabalhando mesmo. A gente não vê ele como um professor, a gente vê ele como um trabalhador, que é muito legal também. Porque daí dá pra gente tirar muita coisa pra gente, né? Um pouco da experiência que o professor tem em lidar com os problemas da cidade, no caso nosso, urbanismo e arquitetura. A gente vê ele trabalhando ali e vai aprendendo com isso. E não é aquela coisa só de ele passando informação pra gente, a gente vê ele fazendo. O que na maioria dos casos, na sala de aula, a gente nunca vê. A gente só tem o professor como um passador de informações pra gente. Aqui não, a gente vê ele como um trabalhador. Eu acho que isso é a principal diferença. Cruz credo, acertei de banda, virou feitiço, nunca vi coisa igual. Cruz credo. Tem uma meta pra cumprir, assim, você tem que saber X de determinada matéria, determinado conteúdo. A gente está gerando conteúdo, então não existe muito uma avaliação externa sobre isso, assim. É uma avaliação própria que você faz do quanto você está avançando no que você escolheu pesquisar. Eu acho que o papel do aluno muda. Do mesmo jeito que o professor muda, o aluno deixa de ser aquele cara que só recebe informações, como ele vai ter uma troca de informações com o meio que ele está, no caso a cidade, que é a comunidade. Ele vai passar informações para a população e também vai receber muito mais até, né, da comunidade. E eu acho que isso só tende a fazer o aluno ficar mais entusiasmado em capturar o conhecimento, assim. Eu acho que o papel muda bastante. Mas estando São Luís do Paraitinga a mais de 500 quilômetros de Bauru, é preciso que os alunos permaneçam alguns dias na cidade para compensar a viagem e fazer render os trabalhos. São cerca de 3 dias em que os alunos se dedicam integralmente à agenda na cidade. No entanto, as aulas em Bauru, na faculdade, continuam acontecendo. Como os professores encaram essa ausência na sala de aula para desenvolver o projeto de extensão? Alguns não apoiam, porque eles acham que acaba perdendo muitas disciplinas, fazendo as viagens durante a semana, mas outros acham que é muito importante essa prática e dão total suporte. Tanto que em aula, alguns professores na boa não faltam, e eles sabem que a gente não tá aqui, sei lá, à toa, não tá em casa dormindo, a gente tá trabalhando. Porque a gente não, tipo, se a gente tem que viajar para fazer alguma coisa do projeto, a gente não tem abono de falta, por exemplo, e nem justifica nada. Eu tinha que vir para cá e no dia eu tinha que fazer uma prova, na sexta-feira. Aí eu tive de falar com o professor, porque não tem nenhum sistema da Unesp que justifique isso. E no caso, esse professor deu muito apoio, mas eu acho que todos eles dão, assim, individualmente. Mas a gente não tem nenhuma garantia, nenhum respaldo de que isso vai acontecer. Vai da boa vontade de cada um deles. No curso de jornalismo tem bastante. O que eu acho até que o que acontece é que hoje em dia existem muitos jornalistas de cadeira, que todo mundo pesquisa tudo pela internet, que prefere não sair de casa, prefere fazer uma entrevista por e-mail, por telefone, para não sair da sua zona de conforto. Então, quando um aluno tem a iniciativa de sair da sua casa, de sair da sala de aula para correr atrás de alguma coisa, acho que é uma iniciativa bem valorizada. Quando eu precisei alterar o meu horário de aulas para estar viajando para São Luís, os professores, mesmo não podendo fazer isso, de alterar os horários e fazer matérias com outras turmas, eles permitiram extraoficialmente que eu fizesse aulas com a turma do diurno e com a turma de rádio e TV. Olha, para ser bem sincero, fora o Chaides, que é o orientador do projeto,
eu acho que eles pecam nisso, assim, a gente tem muito pouco apoio, até mesmo quando a gente fala que vem pra cá, sabe, os professores não se interessam muito em saber o que a gente está fazendo aqui, o porquê que a gente vem aqui, e, sei lá, alguns chegam ao ponto de até causar barreiras, assim, mas você vai viajar, mas você tem aula, a aula é mais importante. Quando, na minha opinião, não, o importante, a gente aprende muito mais no projeto do que numa sala de aula. Então acho que deveria haver um respeito um pouco maior dos outros professores por parte do projeto, um conhecimento maior, assim, para eles apoiarem mais, assim, não só esse projeto, mas como todo projeto de extensão, principalmente se eles tivessem essa característica de ter um contato com a comunidade, levar esse conhecimento para fora da... Se eles não estão de acordo, eu acho, com o próprio projeto, eles também não vão incentivar que você esteja ausente nas aulas dele. Eles têm que entender isso como uma extensão do curso, como uma parte que é do nosso processo de aprendizado. Assim. Se todas as aulas tivessem essa participação que a gente tem, talvez fosse diferente o entendimento deles, eu acho. Olha, tem um pouco de culpa, assim, por parte dos alunos também. A gente deveria se esforçar mais para fazer isso acontecer, mas eu ainda vejo um pouco mais de culpa por parte de alguns professores, assim, que eu acho que, sei lá, os professores tem alguns que chegam em algum patamar ali de pesquisa, no seu cargo, que se fecham para sua pesquisa e não olham ao redor o que está acontecendo, não procuram levar esse conhecimento para fora da faculdade, que é o que deveria acontecer com mais frequência. O fato de fazer um projeto e poder ver que ele vai acontecer realmente algum dia e o fato de conseguir realizar as expectativas da população, que acho que é o mais importante. Você vê o que aquele bairro necessita e conseguir trazer para ele tudo aquilo. Eu acho que essas questões sociais que me tocaram bastante, que eu mudei meu pensamento e descobri que a arquitetura não é só projeto para pessoas ricas, é também o cuidado com a população carente e tudo mais. Isso também toca muito no pessoal. Essa responsabilidade de estar lidando com situações reais e você não ter uma cobrança específica do que você tem que atender. Então você tem a responsabilidade de estar produzindo algo que seja interessante, estar realmente ajudando a população, a gestão da cidade, essas coisas. E não é como na faculdade que você pode, sei lá, colar, por exemplo. A gente começa a fazer uma coisa, acho que é mais voltada para o mundo real, que é uma coisa que pode realmente acontecer, mudar a vida de alguma pessoa, e isso mexe muito com a gente, porque na faculdade até então você só faz projetos que não vão ser construídos, ou que não mexe tanto com as pessoas. Assim, não ficar reduzido a um ambiente fechado, você pode ouvir a opinião dos outros. Acho que isso acrescenta como profissional, não ficar tão limitado a só suas ideias. Aprendi muito sobre essa prática do plano diretor, assim, de como funciona, ou como funciona mesmo uma prefeitura, como que é lá dentro, porque às vezes a gente começa a questionar ou começa a criticar uma prefeitura, mas a gente não sabe exatamente como que funcionam as coisas lá e como os projetos vão para lá e como, enfim, como que eles têm a demanda deles, como eles, por exemplo, fazem uma escolha entre uma comunidade ou outra. Motivação? Eu acho que a motivação é buscar coisas que eu não consigo dentro de uma sala de aula. Então, buscar conhecimento, por exemplo, histórico, conhecimento de planejamento, conhecimento enfim, geral. A minha maior motivação acho que é eu aprender mais e eu saber mais das coisas. Sim, é legal dar o retorno para a população, tá produzindo uma coisa interessante, mas a minha maior motivação é o meu aprendizado, eu acho. É poder ter a experiência mesmo, de fato. Eu acho que isso deixa a gente mais empolgado mesmo de vir, poder estar aqui vivenciando um projeto. Eu acho que isso que motiva mais, porque você ficar
fechado numa sala de aula só pensando, talvez não dê a mesma vontade de participar. Acho que das duas coisas que mais posso destacar mais, primeiro foi o fato de você poder ouvir, estar sempre participando de reuniões, vendo a opinião de diversas pessoas, desde a população até quem está em cargos importantes, como prefeito, etc. Eu acho que o meu maior aprendizado foi em termos de responsabilidade mesmo, pelo fato de estar lidando com pessoas e vidas reais, porque a gente acaba, por mais que a gente se envolva na área de jornalismo com alguma coisa que a gente está produzindo, a gente acaba tendo um curto período de acompanhamento. Em São Luís eu estou aqui há 2 anos, então o envolvimento é muito grande. E eu sei que todas as ações que estão sendo projetadas aqui, elas têm uma responsabilidade enorme, porque elas influenciam diariamente na vida das pessoas. Principalmente numa cidade como São Luís, que teve enchente e que é uma cidade que precisa de suporte. Quando eu entrei para fazer arquitetura, eu pensava mais só na parte de projeto. Eu queria fazer projeto de casa, de prédio. Aí quando eu entrei na faculdade, eu fui vendo que a arquitetura é bem maior que isso e me interessando por outras coisas. Eu nunca tinha pensado muito no urbanismo, mas como eu fui em busca de alguma coisa prática e esse projeto era o que tinha mais esse caráter, ele me fez ter contato com o urbanismo. E automaticamente, acho que para você ser um bom urbanista, trabalhar de uma forma coerente e responsável com o urbanismo, você precisa ter o contato com a comunidade. Então foi meio que automático, assim, eu não pensava muito nisso, mas o projeto me levou a isso e hoje eu agradeço muito, assim, porque eu descobri que eu não gosto só da arquitetura, de projetar, de ficar ali em cima de construções, mas eu gosto muito desse contato com a comunidade também, saber o que eles querem, o que eles precisam e ver se eu posso ajudar com essas informações. Eu acho que o que eu vou falar serve tanto para não só para aluno, mas como profissional de arquitetura, mas como pessoa também, a resolver as coisas de forma participativa, assim, ouvir o que eu tenho a dizer para eu resolver o problema e não pensar de uma forma centralizadora, pensar num projeto tanto de arquitetura quanto de urbanismo, eu pensar o projeto e impor para a sociedade, não é ouvir o que eles querem, aí projetar em cima disso para dar uma coisa de mais coerência, assim, que eles precisam.